Esse direcionamento do afeto do paciente para o analista cria uma certa relação de trabalho que pode ou não trazer, então, a evolução, a cura, a melhora, ou pode trazer outra coisa muito pior, mas enfim. E Freud nomeou isso de transferência. Olá, pessoal, bem-vindos novamente. E hoje eu vou falar sobre a transferência em psicanálise. Bom, o que é a transferência? Eu falo sempre em todos os vídeos que eu não quero cair em coisas demasiadamente técnicas, mas eu acho que esse tema em psicanálise ele é muito interessante, né? Então eu vou dar de novo a minha famosa pincelada. A transferência é um fenômeno que ocorre dentro de um processo de análise. É um conceito criado por Freud, mas que o Lacan vai trabalhar depois por uma ótica assim um pouco diferente, mas que agrega ao todo, né? Quando o paciente entra em análise, Freud fala que ele vai ter a tendência a viver novamente certos afetos do passado que eram antes direcionados às figuras de amor primevas da vida da pessoa, né? Ou os afetos de outras figuras, de figuras que marcaram, enfim, começam a ser direcionados para o analista. Esse direcionamento do afeto do paciente para o analista cria uma certa relação de trabalho que pode ou não trazer, então, a evolução, a cura, a melhora, ou pode trazer outra coisa muito pior, mas enfim. E Freud nomeou isso de transferência. Então, o Freud diz que a transferência é esse elemento importante e fundamental para uma análise. Na medida que o sujeito vai direcionando esses afetos dessas figuras parentais, dessas figuras marcantes da sua história para o analista, por sua vez, vai conseguindo ouvir essa transferência, interpretar essa transferência e obter dados, elementos que ajudem na interpretação, na dialética, na troca com esse paciente. Essa transferência faz com que o sujeito projete, repita, mostre algo singular do seu sintoma, né? O seu modo de fazer laço, o seu modo de gerar expectativas, de se frustrar, ali com todas as pessoas, né? E o analista divertido desse acontecimento, ele vai conseguir então trabalhar com isso, porque ele não vai, para Freud, né, no método, o analista não vai se entregar a isso, a esse amor, né? Mas ele vai trabalhar isso. E aí o Lacan vai trazer uma outra interpretação, né? Ele vai trabalhar os conceitos de Freud, trazer uma outra interpretação muito interessante para a clínica. O Lacan vai dizer que essa transferência se dá em função de uma coisa chamada sujeito suposto saber, né? Ou seja, a atribuição de saber que o analisando, que vai chegar ali procurando ajuda, vai atribuir ao analista que está do outro lado. A pessoa chega numa análise desesperada, angustiada, esvaziada, com uma questão sobre seu sofrimento, querendo que alguém responda sobre esse sofrimento, e vai então achar que o analista tem uma resposta. E, portanto, vai atribuir ele a ideia desse sujeito suposto saber. O analista se tornará esse sujeito suposto saber. E, em função disso, ela vai começar a fazer um trabalho de entregar, de falar, de tentar dar algo para obter algo de volta desse sujeito, que tem o suposto saber, né? O paciente vai fazer de tudo para obter um certo amor, um certo reconhecimento, um certo lugar deste outro que ele acredita que obtém a verdade sobre a sua condição, sobre a sua questão, sobre o seu sintoma, né? E o Lacan fala que essa transferência não se dá só numa certa relação, mas ela se dá também nos atos, nos gestos, nas falas, né?
O analista ele está com o ouvido ligado nesses gestos, nesses movimentos que o sujeito vai fazendo. Esse sujeito então vai atribuindo um saber, vai fazendo por onde para tentar obter um lugar em relação a esse outro que ele acha que sabe. Eventualmente ele vai sendo frustrado porque o analista não vai, né, ocupar esse espaço. E aí algumas coisinhas vão acontecendo, né? Vai aparecendo uma certa resistência. O analisando então vai fazendo alguns movimentos em função dessa frustração que ele nem percebe, vai desmarcando, vai esquecendo de pagar, atrasa. Essas coisas vão acontecendo e vão pautando e definindo essa relação, né? O analista ele vai estar divertido, ele não vai se colocar nesse lugar de saber, ele vai fazer um certo semblante, né? Ele vai fazer uma certa máscara, ele vai levando esse sujeito, fazendo esse sujeito falar, porque como esse sujeito está num lugar de que ele quer algo, ele vai falar, ele vai dar tudo que pode para obter algo de volta. E o analista então vai fazendo esse sujeito falar e através das interpretações vai devolvendo aquilo que o sujeito falou para ele mesmo, de um outro lugar, né? De um lugar que é um lugar menos identificado, né? O sujeito ele tem uma teoria e ele vem crente naquela teoria, ele fala, ó, tal coisa acontece em função de tal coisa. E o analista tendo escutado, né, porque o sujeito está falando e está falante, ele vai ouvir uma coisa diferente e vai devolver essa coisa diferente, essa interpretação sobre aquela teoria, para tentar quebrar um pouco essa lógica, essa certeza, essa retidão do sujeito, essa fixação do sujeito na sua teorização, na sua fala. E conforme ele vai devolvendo, o sujeito vai tomando aquelas porradas, vai ouvindo, ou vai resistindo, mas uma hora cede. E aí ele vai passando por um processo chamado retificação subjetiva. Ou seja, o sujeito vai começando a mudar a sua posição no discurso. Se antes ele vinha como um queixoso, um demandante, ao ouvir essas interpretações essas que vêm em função do que foi falado, e o que foi falado vem em função da transferência, da crença de saber, esse sujeito vai se retificando e vai começando a tentar ser um pouco mais responsável pelo que diz, vai tentar começar a ver, como Freud dizia, a sua responsabilidade na bagunça que se queixa. E aí, quando o sujeito se retifica, ou passa por essa retificação subjetiva e começa a falar de um modo um pouco mais atento, é aí que talvez o sujeito possa ir para o divã, é aí que uma análise pode começar. E a ética do analista vai fazer com que ele não se identifique com esse lugar onisciente, todo-poderoso, que o sujeito suposto saber, a transferência, tenta lidar, né? Que o paciente tenta lidar. Ele vai ficar ali sustentando um semblante e vai fazer com que o sujeito fale, que o sujeito se escute. Eventualmente, uma análise, se a coisa vai a bom termo, né? Claro, tem seus desafios no caminho, e estou falando de um cenário mais idealizado, mas, em geral, se é uma análise que vai caminhando bem, o que se espera ao final dela é que esse lugar de sujeito suposto saber que o paciente atribui ao analista caia. Espera que isso caia. E por quê? Por que espera-se que isso caia? Porque no momento que isso cai, no momento que o paciente não atribui mais tanto sujeito suposto saber ao analista, significa que ele saiu um pouco dessa lógica de atribuição, de saber, para um outro, para qualquer outro. Significa que ele saiu da lógica de acreditar que alguém possui um saber absoluto que ele não tem, que ele é alienado ou de que ele tem que estar alienado a alguém que saiba. Mas ele começa a perceber que talvez ele mesmo possa começar a se tornar responsável pelo saber do seu inconsciente, né? Que ele mesmo talvez possa inventar, criar modos de saber algo. E não só ir lá para uma sessão e falar tudo, e relatorizar e esperar que o analista interprete. Ele meio que vira um analista da própria experiência, dando conta, inclusive, dessa experiência angustiante que é compreender que não há saber absoluto sobre nada, de que não há como saber tudo, né? Mas lá no primeiro momento, ele acha que dá para saber tudo e que alguém sabe tudo,
E ele vai atribuir esse alguém e vai amar esse alguém ao qual ele atribuiu esse saber, né? Então, assim, dei essa volta para mostrar que essa é a visão que o Lacan trouxe, né? Ou seja, o Lacan mostra que o sujeito atribui a um outro um saber que ele não vê em si mesmo. O sujeito chega numa análise achando que não sabe nada, enfim, que é um ignorante, que não vale nada, ou sei lá o quê, e que na verdade o outro vai dizer, né? E lá para um final de análise, um final possível, ele percebe que não é bem assim, né? Que na verdade somos todos proletários, que na verdade somos todos aí pessoas castradas, somos todas pessoas também à procura de suas verdades, cada um inventando do jeito que dá e do jeito que pode, né? E nesse ínterim, né, em função dessa transferência, em função desse lugar, as coisas vão aparecendo, né? A estrutura do sintoma, o modo de fazer laço, as repetições, os tropeços. E o analista ali sempre sustentando esse lugar do desejo do analista e esse lugar de objeto que causa desejo no outro, esse lugar de um objeto que faz o outro falar, que faz o outro procurar algo de si. Mesmo que no começo isso seja por um certo engodo, né? Porque a transferência é um certo engodo, né? Eu chegar ali e achar que o outro sabe tudo de mim, isso é um engodo, né? É uma ilusão que eventualmente vai cair. Em algum momento vai cair. E quando cair, vai ter esses efeitos que eu já falei, né? De um sujeito que se responsabiliza sobre o seu saber, o seu não saber, de um sujeito que inventa, de um sujeito que vai fazer por onde para dar conta da castração, desse vazio existencial da vida, né? Vai fazer, como diria um analista meu, vai decorar a sua borda do seu buraco, né? Eu dizia na minha análise, tem um buraco no meu peito, o que eu faço com isso, né? Ele dizia, quem sabe pinta essas bordas e deixa mais bonito, né? Porque aí o vento passa num certo ângulo e faz um barulho. Era uma brincadeira, uma piada, mas uma muito interessante, eu diria. Mas enfim, é isso, né? Claro, não vou dar conta de fazer a explicação mais bela e mais completa. De novo, uma pincelada, é algo possível. Não sei dos efeitos, não sei como cada um vai receber isso, mas é um tema muito interessante, é um tema fundamental na clínica e que eu quis trazer aqui para quem me escuta. E é isso. Então, se gostaram, deem like, compartilhem, passem para os amigos, para as amigas, me sigam no Instagram e tudo mais. E um abraço para todo mundo e até a próxima.